Abra a sua Bíblia, obrigado pastora Cris. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 18 até o versículo de número 22. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo 18 até o versículo de número 22. Se você tem dificuldade, peça ajuda para o irmão, ou levante a mão, o pastor Elisandro ou algum obreiro da casa vai até você para auxiliá-lo. Hoje nós temos também a facilidade, de ter a Bíblia pelo celular ou pelo tablet, e também, você também pode procurar aí no seu celular. Amém? Vamos ler? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome, diga fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo, não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-te e atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial, por poder estar aqui esta noite reunido com cada um dos teus filhos, que aqui o Senhor trouxe. Pai, esse culto é para ti, todas as coisas são para ti, para a tua glória. Nós queremos nos esvaziar de nós, do nosso eu, da nossa vaidade, do nosso orgulho, dos nossos achismos. Pai, no nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossas culpas, por pensamentos, palavras, atitudes, gestos, tudo que falamos ou fizemos que entristeceu o teu coração. Nos perdoa agora e nos lava com teu sangue. Leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Que nessa noite o teu Santo Espírito mais uma vez tenha a liberdade de vir sobre essa casa e de executar os comandos e projetos do teu coração. Que o teu reino se estabeleça aqui, que a tua glória ela se estabeleça aqui, que os teus anjos, Pai, eles recebam ordem do Senhor para estarem aqui esta noite, trabalhando e cooperando para que o teu reino se estabeleça. Cerca esta igreja e as nossas casas, Pai, com os teus anjos e com um círculo de fogo nesta hora. Tudo aquilo que é contrário ao teu reino e à tua palavra não tem acesso a esse local, a nossa mente e a nossa casa. E desde agora nós te glorificamos por tudo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto ele nos apresenta muitos pontos. Se nós fôssemos aqui discorrer todo esse texto que nós acabamos de ler, nós teríamos muita informação, muita coisa para passar, muitos pontos para a gente debater. Por exemplo, o primeiro ponto que nós teríamos para falar, para estar discorrendo, é sobre a humanidade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele teve fome. Aqui nos mostra a humanidade de Cristo. Esse era o primeiro ponto que eu poderia extrair e meditar. O segundo ponto que a gente vê dentro desse texto
é a liberação de uma palavra profética sobre a figueira. Jesus, ao aproximar-se dela e ver que ela não tinha fruto, ele liberou uma palavra, uma liberação profética para que ela viesse secar e não dar mais frutos. Outro ponto desse texto, a gente poderia trabalhar o espanto que os discípulos tiveram ao verem que aquela palavra de ordem de Jesus se estabelecera. Quando eles viram a figueira secar tão rápido, eles ficaram espantados. Amém? Quer ver outro ponto que nós poderíamos trabalhar? Jesus citando o poder da fé. Poderíamos aqui trazer uma mensagem extraordinária sobre o poder da oração e o poder da fé. Enfim, seriam muitos pontos para explorar. Porém, essa noite, nós vamos meditar em apenas um ponto. E o ponto que nós vamos meditar mais a fundo é o ponto da liberação profética. Olha para o irmão do teu lado e diga: liberação profética. O que é uma liberação profética? O que é uma liberação profética? É o ato de liberar por meio da sua voz um decreto sobre algo ou alguém. Nesse texto, Jesus ele libera a sua palavra, ele libera um decreto sobre algo que tinha vida, que era a figueira. Mas nós vemos em muitos textos Jesus liberando sentenças e decretos sobre pessoas, sobre lugares. Mas nesse momento ele libera sobre uma árvore. E nós vemos que aquela liberação, ela se estabeleceu. Olha para o irmão do lado e diga: liberação profética é o ato de liberar por meio da voz um decreto sobre algo ou alguém. Entenderam o que é uma liberação profética? Mas eu preciso frisar essa noite que liberação profética não são apenas palavras. Senão, durante todo o nosso dia, nós estaríamos liberando muitas liberações proféticas. Porque desde que nós acordamos até a hora de nós deitar, e às vezes até sonhando, nós liberamos palavras. Então nem todas as palavras que nós liberamos, elas são liberações proféticas. Diga aleluia. Então não são apenas palavras, é um conjunto de palavras e sentimentos. Diga comigo: conjunto de palavras e sentimentos somados à fonte que jorra do nosso coração. Isso é uma liberação profética. Palavras, sentimentos e também a fonte que está jorrando de dentro de nós. Esse somatório se transforma em uma sentença. Diga sentença. Diga liberação profética. Isso é uma liberação profética. Deus nos fez, cada um de nós, com sentimentos. Quais os sentimentos que percorrem o teu coração? Cita aí, me ajuda. Quais os sentimentos que percorrem o teu coração? Amor, gratidão, alegria, o que mais? Tristeza, melancolia, ódio, ira, orgulho e assim por diante. São sentimentos que estão abrigados dentro do coração do homem, e que eles são externados ou pelo olhar, ou pela sua forma de olhar para alguém, pela sua forma de gesticular, mas também pela sua voz. Amém? Lembrando que a fonte, ela pode ser boa ou ruim.
A fonte que jorra do nosso coração, ela pode ser boa ou ruim. E eu te provo pela palavra. Tiago capítulo 3, versículo 9 ou 11 vai dizer assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Então veja que de dentro de nós vai jorrar uma fonte, ou uma fonte boa, ou uma fonte ruim, ou uma fonte que vai gerar vida, ou uma fonte que vai gerar morte, uma fonte que pode abençoar, ou uma fonte que pode amaldiçoar. Olha para o irmão do teu lado e diga: ai, ai, ai. Agora olha para outro e diga: ui, ui, ui. Que fonte tem jorrado aí? Qual é a liberação profética que tem saído dos nossos lábios? Qual é os sentimentos e liberação somados com a fonte que tem saído da nossa boca? Outro ponto importante é saber que a nossa declaração profética, ela pode trazer vida ou morte. Diga comigo: a minha liberação profética pode trazer vida ou morte. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Um membro tão pequeno, mas tem esse poder de trazer vida ou de trazer morte. Nos evangelhos nós conseguimos, você que já leu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver Jesus ensinando, você vai ver as palavras de Jesus. Os evangelhos, eles estão destinados a apresentar a vida de Jesus, do nascimento até a sua crucificação. Então ali nós vemos muitas vezes Jesus no meio da multidão, operando os milagres, operando os sinais, ensinando, e muitos ensinos preciosos estão nos evangelhos. Quem já leu os evangelhos, levanta a mão para o céu. Se você não leu, eu gostaria, e Deus também, Ele gostaria que você lesse. Sacode a mão do teu lado e diga assim: até o final do ano. Sacode a mão com carinho, aleluia. Não vai aproveitar aí que brigou em casa, discutiu e vai descontar agora. Não. Gostei desse sorriso, Pablo. Sacode com carinho e diga assim: leia os evangelhos. Amém? Leia os evangelhos. Então Jesus, ele operou muitos milagres e sinais, apenas liberando uma palavra, ou seja, uma liberação profética. Teve pessoas que vieram até Jesus pedindo milagres, pedindo cura para familiares, para amigos que estavam longe, e Jesus liberou uma palavra, e aquela palavra chegou ao alvo, e ali cumpriu o que Jesus havia liberado. Amém? As palavras não estão limitadas a tempo e a espaço físico. As palavras, elas têm esse poder, querido, de avançar muito rápido no reino do Espírito. Amém? Nós liberamos uma palavra aqui, uma sentença aqui, mas no reino do Espírito, ela é extremamente acelerada. E lá do outro lado do mundo, aquilo se estabelece. Quando é um decreto, quando é uma sentença. Amém? Ela não se limita a tempo e espaço. É muito rápido. É rápido demais. Porém, no caso da figueira, Jesus não liberou uma palavra de vida. Ele liberou uma palavra, uma sentença de morte. Sim ou não? Ele disse para a figueira que de ti
não nasça mais fruto, que você seque, que você morra. E aquela palavra se estabeleceu. Então veja que nós podemos liberar uma palavra de vida ou uma palavra de morte. Mas você não vai ver nos evangelhos Jesus liberando sentenças de morte para ninguém, a não ser esta figueira. Diga ai, ai, ai. Nos outros momentos da sua vida, Jesus ele apenas exortou algumas pessoas, exortou em situações que precisava, mas sentenças de morte, maldições, ele nunca liberou sobre a vida de ninguém. Porque Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância. Aplauda bem forte a ele. De posse desse breve conhecimento que você recebeu aqui essa noite, a grande questão é: que tipo de declaração profética você está liberando sobre você mesmo, sobre sua família, sobre os seus amigos, sobre os seus irmãos em Cristo e as demais pessoas? Aqui é a grande questão. Que tipo de liberação profética nós estamos liberando? De vida ou de morte? De bênção ou de maldição? Quantos são pais aqui? Levanta a mão para o céu. Você é pai, você tem filhos, seja filhos físicos, seja filhos espirituais. Levanta a mão para o céu, deixa eu ver. Aleluia. Agora levanta quem ainda quer ter filhos. Levanta, levanta, irmão. Aleluia. Tem uns que estão com medo, indecisos. Levantaram até aqui, ó. Levanta alto se você quer ter filho. Levanta bem alto. Vai, Daniel, bem alto. Aleluia. E tem uns que já estão, né, com o filho na forma. Glória a Deus. Está chegando ao mundo. É o caso de alguns irmãos. O que nós temos liberado, querido? Que tipo de liberação? Vida ou morte? Qual é o tipo de fonte que tem jorrado do seu interior, do meu interior? Qual é a fonte que tem jorrado? Uma fonte ruim ou uma fonte boa? Todos nós temos uma fonte. Todos nós temos sentimentos, todos nós liberamos sentenças. Mas nós precisamos cuidar. Nós precisamos vigiar. Essa questão ela é tão séria que o próprio Jesus deixou relatado na sua palavra o seguinte. Ouça por favor, não se distraia. Mateus 12 do 36 ao 37 diz assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Veja, são palavras de Jesus. Ele estava dizendo: olha, meus irmãos, observem o tipo de palavras que vocês falam, porque vocês no dia do juízo, vocês vão prestar conta diante do Pai das palavras que vocês têm falado. E por meio das suas palavras, ou vocês serão absolvidos, ou vocês vão ser condenados. Diga ui, ui, ui. Nós precisamos sair daqui refletindo. Essa palavra ela precisa mexer no nosso coração. Deus ele não quer que nós venhamos sair daqui da mesma forma como entramos. Ele quer que nós venhamos sair daqui desta noite diferentes, transformados, edificados pela sua palavra, tendo uma atitude diferente. Se nós tratávamos os filhos de uma forma, a esposa de uma forma, o marido de uma forma, o vizinho de uma forma, o amigo de uma forma, o pastor de uma forma, os irmãos de uma forma errada, nós vamos começar a tratar eles de uma forma certa, que agrada o coração de Deus, porque nós vamos prestar conta.
E tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Olha para o irmão do teu lado e diga: você vai colher o fruto das suas palavras. Amém? Você vai colher, irmão, é Bíblia. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu preciso ensinar para você a verdade. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Quantos querem ser libertos aqui? É por meio da palavra. A palavra, ela é como se fosse água que vai nos lavando, vai nos purificando, vai nos santificando e nos transformando em pessoas melhores. Então vigie, nós precisamos vigiar o que sai da nossa boca. Não deixe o diabo usar a sua boca. Diga: ai, 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 enquanto eu bebo água. Será que o diabo usa a nossa boca, irmão? O que você acha? A vontade dele é de usar, porque ele sabe o poder que existe nas palavras, ele sabe o poder que existe nos decretos, e ele quer usar a nossa boca, porque quando nós abrimos nossa boca, a nossa voz ela sai, as palavras elas saem. Amém? Em certa ocasião, Jesus repreendeu a Pedro. Quem era Pedro? Discípulo amado, aquele que teve a revelação de quem foi Cristo, que andava do lado de Jesus, que estava aprendendo, que partia o pão com Cristo, que viu os milagres, que viu os sinais. O próprio Pedro foi alguém usado nas mãos de Deus. Porém, em certa situação, Jesus olha para Pedro e repreende ele. Amém ou não amém? Mateus 16, 23. A Bíblia diz: Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Outras Bíblias vai dizer: arreda-te de mim, Satanás. Irmão, te pergunto, quem é que estava ali? Era Satanás ou era Pedro? Ah, era Pedro. Mas quem é que estava usando a boca de Pedro naquele momento? Satanás. Então veja que é possível o inimigo usar a nossa boca. E Jesus repreendeu ele, disse assim: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Se você lê um pouco antes o texto, capítulo 16, você lê um pouco antes a história, você vai ver que Jesus estava contando para eles: olha, é necessário que eu sofra, que eu seja crucificado, que eu passe pelo martírio, eu vou para tal cidade, lá vão me pegar, vão me aprisionar. Você sabe a história. Ele estava falando isso para eles, e Pedro amava Jesus, sim ou não? Sim, irmão. Mas Pedro disse: não vai para lá, Senhor, nós não vamos deixar que o Senhor vai, isso não pode se estabelecer sobre a sua vida, nós vamos te proteger, nós te amamos, nós queremos ficar contigo, Jesus. Mas o destino, o propósito de Jesus era era a cruz, sim ou não? O destino de Jesus era a cruz naquele momento. O propósito dele era a cruz, para pagar o preço pelos meus e pelos teus pecados. E Pedro naquele momento estava querendo impedir aquele propósito de Deus na vida de Jesus. Então Jesus repreendeu e disse: para trás, Satanás. Querido, a grande questão desta noite é: será que eu e você muitas vezes não estamos emprestando a nossa boca para Satanás falar? Quando nós falamos mal de alguém, quando nós declaramos sentença sobre alguém, nós estamos fazendo o papel de Deus ou o papel do acusador? O que você acha? Do acusador, meu irmão. Deus não me chamou, nem chamou você para acusar ninguém.
para ser juiz de ninguém. Deus nos chamou para estabelecer o reino dele por onde nós andarmos. Eu e você somos testemunhas de Cristo. E como testemunhas de Cristo, Ele quer que nós venhamos andando e profetizando o seu reino, profetizando bênçãos e não maldição. Amém? Entre na sua família, profetize sobre a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho. Entre na sua cidade, quando você vem de viagem, levante sua mão, abra sua boca e profetize sobre a sua cidade, sobre as suas gerações futuras. Profetize que eles serão grandes, que eles serão prósperos, que eles vão conquistar, serão dominadores, nunca vão estar por baixo, mas sempre por cima. O que você profetiza na vida do seu filho? Sabe, querido, eu falo isso com vergonha, mas antes de Cristo entrar dentro da minha vida e na minha casa, muitas vezes eu ouvia meus próprios pais, autoridades sobre a minha vida, nos falando palavras de maldição. A palavra de um pai, de uma mãe, ela tem um poder extraordinário, porque além de ser pai, ser uma autoridade, muitas vezes no momento onde a coisa não está tão boa, os filhos estão teimando, ou alguma coisa aconteceu, o pai ou a mãe liberam a palavra cheio de sentimento nos corações, e a fonte que está ali no coração se revela, e esse combinado das palavras, dos sentimentos e da fonte vira uma declaração profética. Amém ou não amém? Você já ouviu aquele ditado, respire até 10? Respire não, conte até 10 antes de falar algo. No momento onde as coisas estão com os ânimos exaltados. Por que isso? Para a gente não falar o que não deveria, para a gente não liberar uma palavra que não deveria. Irmão, depois que a palavra sai da sua boca, já era, não tem como você correr atrás dela. Volta aqui, não era isso que eu queria falar, e engolir ela de volta. Já era, já foi liberada, e o cumprimento dela vai se estabelecer. Nós estávamos lá fora no interior, e querido, Deus ele mostrou para o pastor Elisandro, e ele orou com a moça que lá estava, e depois a gente conversando com os irmãos, e fomos descobrindo tantas coisas, de pessoas que receberam palavras de maldição da família, e estão aprisionados, eles não rompem, eles não avançam, eles não vão para frente, a vida deles é um ciclo de derrota, de tristeza, de amargura, fruto de palavras que eles receberam. Eu recebi palavras dos meus pais, que até aos 25 anos, me prendiam, me impediam de vencer, de conquistar. Isso é tão sério, irmãos, que em determinado momento da história de Israel, você pode ver esse texto lá em Números 22, se não me engano, o povo de Israel já havia saído do deserto, e Moisés estava conduzindo eles para a terra da promessa, e Deus havia dado uma grande região para eles, mas eles teriam que enfrentar os povos destas cidades para tomar aquelas terras, e o povo de Israel estava vencendo, diga vencendo, estava conquistando, porque eles estavam debaixo da bênção de quem? De Deus. Deus estava com eles, o anjo do Senhor estava com eles, aonde eles iam eles conquistavam, e a notícia se espalhou. O que os outros povos da terra eles sentiam quando o povo de Israel estava se aproximando? O que eles sentiam? Medo, terror. Esse povo está chegando, há uma promessa sobre eles, o Deus deles falou que toda esta terra vai ser deles, sim ou não? Eles temiam o povo de Israel. Quando Israel se aproxima da cidade de Moabe, diga Moabe,
o rei de Moabe, chamado Balaque, ele fica sabendo que Israel vem chegando, e ele ficou com muito medo. Esse povo é como boi que está solto sobre o pasto e devora o pasto. Ele declarou essas palavras, e ele ficou com medo. Mas ele tinha um amigo, diga amigo, amigo entre aspas, um amigo chamado Balaão, diga Balaão. A Bíblia vai declarar que Balaão, ele era um profeta de Deus, mas também o coração dele já havia se corrompido. Deus havia chamado Balaão para ser um profeta, para ser um mensageiro de Deus, um representante de Deus, mas no meio do caminho algo aconteceu com Balaão, e o coração dele se voltou mais para a riqueza do que para Deus. E Balaão, querido, ele se transformou em uma espécie de um feiticeiro, porque aonde contratavam ele, ele ia por dinheiro para liberar uma sentença, para liberar uma palavra de maldição. Então Balaque chama Balaão, manda mensageiros, oficiais, homens importantes do seu reinado, até a cidade de Balaão, dizendo: ei, venha cá, que eu quero falar contigo. Eu sei que quando você libera uma palavra de bênção, o povo é abençoado. Quando você libera de maldição, aquele povo a qual você libera é amaldiçoado. Eu quero que você venha e eu vou te recompensar muito. Diga feitiçaria. Era isso que ele fazia. O dom que Deus havia dado para ele para ser bênção, ele estava usando agora para ser maldição. Então vão até Balaão, encontram ele e digam a proposta para ele: olha, venha conosco, o nosso rei vai te abençoar muito, generosamente. Ele quer que você amaldiçoe um povo aí que está chegando próximo da casa dele. E Balaão, ele diz para eles assim: fiquem aqui, durmam comigo hoje, que eu vou consultar a Deus, vou ouvir a voz de Deus. E quando ele dorme, Deus fala com ele e disse para ele: Balaão, eu não quero que você vá, porque o povo que eles estão te contratando para amaldiçoar é povo que eu abençoei. E ele fala para aqueles príncipes dizendo: olha, eu não vou. Deus me visitou essa noite e falou comigo que esse povo aí ele abençoou e eu não posso amaldiçoar. Os mensageiros voltam e declaram a mensagem para Balaque, e Balaque não se dá por vencido. Ele manda novos oficiais mais importantes e mais dinheiro, e voltam até Balaão e dizem para Balaão: Balaão, Balaque quer que você vá, ele vai te recompensar muito, o dinheiro é grande, cara, vai lá, ele só quer que você amaldiçoe aquele povo. E ele fala a mesma coisa para aqueles príncipes: durmam aqui, eu quero ouvir Deus. E eles dormiram, e Deus visita de novo Balaão. Deus é Deus de misericórdia, irmão, sim ou não? Ele insiste com a gente até o último minuto, porque Ele não quer nos perder, viu? Deus está falando aqui essa noite. E Balaão ouviu a voz de Deus, e Deus falou para ele: olha, porque eles vieram até você de novo, vá com eles, mas você vai dizer o que eu te mandar. E Balaão foi, preparou alguns homens para ir com ele, preparou a mulinha dele, os equipamentos dele, foi em viagem. No meio do caminho, a mulinha de Balaão aperta o pé dele contra uma rocha, e Balaão pega o cajado que ele tinha e olha a mulinha, ó, pá! E a mula desencostou o pé dele e seguiu viagem. Mas daqui um pouco a mula, querido, ela fez outra birra, ela empaca. E Balaão pega o cajadinho e deu de novo na mula. Aí a mula vai por outro caminho agora, no meio de uma trilha de pedra, onde só passava a mula. Mas quem estava ali esperando Balaão e a mula? Nos 3 momentos a Bíblia diz que um anjo de Deus estava esperando Balaão. Porque o anjo do Senhor, se você ler o texto, vai dizer que Deus não estava se agradando da atitude do caminho de Balaão. Amém? Não estava.
E o anjo do Senhor, querido, queria fazer o que com Balaão? Ceifar ele da terra. Mas eu te pergunto, o anjo não podia se avançar nele? Ou tinha que esperar a mula e Balaão passar pelo caminho onde ele estava para matar? O anjo não poderia vir até ele e ferir ele onde ele estava? Poderia. O que eu entendo aqui? Deus é um Deus de misericórdia, e estava dizendo para Balaão: arrependa-te desse teu mau caminho e volte a ser o profeta que eu te chamei, volte a usar o dom que eu te dei para mim, para benefício do meu povo, para a bênção e não para a maldição, cara. Quando a mula de Balaão, querido, estava passando pelo caminho estreito, ela se deita, e Balaão pega a vara e mais uma vez dá-lhe pau na mulinha, e Deus abre a boca da mula. O que Deus fez? Falou por meio da boca de uma mula, dizendo: ei Balaão, eu não sou tua mula, eu não te sirvo há tanto tempo, porque você está me batendo? Você não está vendo, Balaão, que o anjo do Senhor, nesses 3 momentos, estava nos esperando para matar você, e eu impedi que você fosse? E nesse momento Deus abriu a visão de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão, esperando. Ele se ajoelha, pede perdão para Deus, consulta a Deus, e Deus diz para ele: vai lá, mas só libera as palavras que eu te mandar. Ele chega, e ele tem um encontro com Balaque, e Balaque diz para ele: olha, eu quero que você amaldiçoe esse povo, vou te pagar bem. Subiram até um monte, onde eles conseguiram enxergar uma parte do povo, fizeram o que tinha que fazer. Quando ele foi liberar a palavra de maldição, por meio dos encantamentos dele, a Bíblia diz que da boca dele não saía maldição sobre Israel, saiu palavra de bênção. Balaque ficou indignado. Balaão te trouxe para cá para você amaldiçoar. Por que você abençoou esse povo? Levou o profeta para outro monte, onde conseguia ver mais um pedaço do povo, era um grande povo, e disse: vai lá, o dinheiro é bom, amaldiçoa esse povo. E mais uma vez Balaão, tentando trazer os seus encantamentos, a sua feitiçaria, foi liberar uma palavra de maldição contra Israel, e Deus mudou novamente a fala dele, e abençoou aquele povo. Balaque ficou indignado e disse: pela 2ª vez você já abençoou. Vamos para o 3º monte. Quem sabe Deus agora permite que você amaldiçoe esse povo. Levou para um monte mais alto, onde ele viu todo o povo. E nesse momento Balaão, a Bíblia vai dizer, porque ele viu que Deus queria abençoar aquele povo, ele deixa de lado os dons de magia dele, e o Espírito Santo vem sobre ele, e ele profetiza uma bênção maior ainda sobre o povo. Aleluia! E ali termina aquele momento da história. O que eu entendo aqui, querido? Por mais que pessoas já lançaram palavras de maldição sobre a sua vida, se você fizer uma aliança com Deus, se você falar para o Senhor Jesus: eu quero ser parte do teu reino, essa palavra que Balaão liberou sobre Israel, essa palavra ela vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Deus disse que por meio de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Mas enquanto eu desconheço isso, enquanto eu ando longe de Deus e não conheço a verdade, não conheço a palavra dele, querido, essas palavras de maldição, estas coisas que são feitas, são proferidas contra nós, elas trazem sim um efeito contra a nossa vida. Quando eu conheci a Cristo em 2005, comecei a conhecer a sua palavra, a palavra dele foi me libertando, e eu comecei a ver as promessas de Deus, que Deus tinha sobre a minha vida.
E aquelas áreas que não rompiam, não fluíam, ficaram para trás e começaram a dar certo, porque eu entendi que eu sou filho de Deus e que Deus tem promessa, tem bênção, tem vitória para mim e para minha casa. Olha o que diz em Números 23, e aqui eu encerro. É para glorificar de pé. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Sabe o que as pessoas vão olhar e vão dizer de você? Vejam o que Deus tem feito na vida dele, na vida dela, na casa dele. Querido, quando você entende isso e você se coloca debaixo das asas de Deus, é extraordinário. Podem fazer feitiço, podem fazer encantamento, podem liberar palavras que você vai falir, que o teu casamento vai cair por terra, que o teu ministério vai fechar, podem liberar sentenças, não vai te pegar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e você vai crescer, você vai avançar, você vai romper e conquistar tudo o que está no coração de Deus para a sua vida. Se coloque de pé esta noite e aplauda bem forte ao Senhor. Essa noite você vai ouvir, aqueles que têm ouvido espiritual aberto, audição espiritual, visão, você vai ver correntes sendo quebradas. Barulhos de correntes sendo quebradas e cadeados abertos. E virá um tempo de liberdade sobre você. Não, dois acreditam. Virá um tempo de romper, de liberdade, de avançar, de conquistar. Coisas que não estavam dando certo vão começar a dar certo na sua vida, porque você entendeu quem você é, o Deus que você serve. Você entendeu? E você vai se posicionar, e você vai se portar como tal, como filho. Diga filho. Quer ver eu fechar toda essa mensagem? Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Pode aplaudir Jesus. Aleluia.